sentar. Irmãos, nessa noite estudaremos juntos a segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, os versículos 2 até o versículo 16. 2 Coríntios, capítulo 7, versículos 2 a 16. Estamos diante de uma carta muito peculiar, meus irmãos, pela maneira como o apóstolo Paulo argumenta. Como temos repetido desde o primeiro sermão nessa série, o argumento de Paulo nessa carta, ele não é tão organizado em termos sistemáticos. Ele é um argumento muito do coração dele, de um homem que coloca o coração na ponta da pena e abre o coração com a igreja. E aqui no meio desse discurso do apóstolo Paulo, nós vemos uma série de doutrinas importantíssimas para mim e para você nessa noite. Por isso eu peço a você que nesse momento ouça a palavra de Deus com bastante atenção, com bastante devoção. Peça ao Senhor que te ajude a antenar para os detalhes. No versículo 2, a palavra diz assim: acolhei-nos em vosso coração. A ninguém tratamos com injustiça, a ninguém corrompemos, a ninguém exploramos. Não falo para vos condenar, porque já vos tenho dito que estáis em nosso coração, para juntos morrermos e vivermos. Muito grande é a minha franqueza para convosco, e muito me glorio por vossa causa. Sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. Porque, chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém, Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito, e não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim meu regozijo. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo. Embora já me tenha arrependido, vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados. Que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vindita. Em tudo destes prova de estardes inocentes neste assunto. Portanto, embora vos tenha escrito, não foi por causa do que fez o mal, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que a vossa solicitude a nosso favor fosse manifesta entre vós diante de Deus. Foi por isso que nos sentimos confortados. E acima desta nossa consolação, muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito, cujo espírito foi recreado por todos vós. Porque se em alguma coisa me gloriei de vós para com ele, não fiquei envergonhado, pelo contrário, como em tudo vos falamos com verdade, também a nossa exaltação na presença de Tito se verificou ser verdadeira. E o seu entranhável afeto cresce mais e mais para convosco, lembrando-se da obediência de todos vós, de como o recebestes com temor e tremor. Alegro-me, porque em tudo posso confiar em vós. Esta é a palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor, obrigado por esse discurso do apóstolo Paulo, um tanto confuso aos nossos olhos, mas certamente claro aos olhos de Deus, e carrega uma mensagem importante para nós nessa noite, a qual queremos ouvir. Pedimos, Senhor, ajuda-nos a ouvir a Tua voz e a Tua mensagem, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o que significa a palavra polissemia? Polissemia. Vou dar uma dica para você. Não é doença, não é de comer e não é de passar no cabelo. O que é
polissemia? Você vai ter que voltar lá nas suas aulas de português. Lembra das aulas de português? Polissemia é um conceito da língua. A propriedade que uma palavra tem de apresentar mais de um significado, dependendo do contexto onde ela aparece. E na língua portuguesa nós temos várias dessas palavras. Não é a palavra vela. Pode ser a vela de um barco, pode ser a vela de cera, pode ser uma conjugação do verbo velar. Não é verdade? Que significa vigilância, certo? A palavra banco pode ser aquela instituição comercial financeira ou esse no qual você está sentado aí agora, a cadeira. Manga, parte da roupa, fruta ou o povo que fica mangando de você. Queridos, a Bíblia tem dessas palavras, desses conceitos, e uma palavra bastante polissêmica, apesar de que não nos parece assim inicialmente, é a palavra consolação. Quando a gente pensa em consolação, geralmente a gente pensa na ideia do alívio que é dado à dor de alguém, o conforto, né? Quando alguém está passando por um momento ruim, você põe a mão no ombro dele e fala, isso vai passar, você chora um pouquinho com ele, né? Esse conforto que nós fazemos uns aos outros em oração, com palavras doces, com palavras afáveis, mas na Bíblia, consolação ganha um escopo muito maior. E não descreve somente esse alívio, mas descreve a obra geral de Deus em transformar situações trágicas e tristes de uma pessoa em algo glorioso. A consolação é a própria obra de amadurecimento do povo de Deus, no qual as lágrimas são enxugadas à medida que Deus vai usando circunstâncias difíceis para dar fibra no povo de Deus, para dar sustância, rapadura. E a gente fica parecido com Jesus nessa grande obra de consolação na nossa vida, em que estamos sendo transportados do reino das trevas para o reino da maravilhosa luz de Jesus. E Deus, Ele é especialista em usar vários mensageiros de consolação na nossa vida, que não são somente pessoas. Às vezes os mensageiros da consolação de Deus são palavras, são circunstâncias, são lugares, são experiências que nós passamos, e todos esses mensageiros trabalham debaixo da soberania de Deus para produzir o fruto de justiça em nós, e para que nós sejamos assemelhados ao nosso Senhor Jesus Cristo na sua vida e também no seu sofrimento. Meus irmãos, Deus usa diferentes mensageiros, e está na hora da gente começar a agradecer e abraçar esses mensageiros pela função que eles têm na nossa vida de amadurecer o povo de Deus. Esse texto fala de 4 mensageiros, 4 tipos de artifício que Deus usa para nos amadurecer. O primeiro é o consolo que vem através de gente que cuida e se importa. Esse é um mensageiro. O segundo mensageiro é o mensageiro da verdade franca. O terceiro mensageiro é o mensageiro da tristeza eficaz. E o quarto é o consolo que vem pelos efeitos da graça e da alegria dos nossos irmãos. 4 mensageiros muito curiosos, e nós vamos estudar juntos nessa noite. Primeiro, o consolo que vem através de gente que cuida e se importa. Veja comigo novamente, a partir do versículo 2. Acolhei-nos em vosso coração, a ninguém tratamos com injustiça, a ninguém corrompemos, a ninguém exploramos. Não falo para vos condenar, porque já vos tenho dito que estáis em nosso coração para juntos morrermos e vivermos. Meus irmãos, após fazer uma pequena digressão no final do capítulo 6, no qual o apóstolo Paulo fala sobre a questão do jugo desigual, tratando da necessidade, da aplicabilidade do evangelho a situações de jugo desigual, agora ele renova pela enésima vez o seu apelo à reconciliação. Se a carta de Coríntios não é a carta da consolação, certamente é a carta da reconciliação, meus irmãos. Quantas vezes o apóstolo Paulo bate na mesma tecla e roga a esses irmãos que, pelo amor de Deus, lhe deem uma nova chance. Versículo 2, acolhei-nos em vosso coração. Esses irmãos tinham que se dilatar, eles tinham que se abrir, o argumento é amplo e vasto. O comportamento do apóstolo Paulo com eles foi desimpedido. Ele diz, olha, a gente não fez mal a ninguém.
Nós não corrompemos ninguém, nós não exploramos ninguém. Por que vocês estão tão chateados comigo? O coração dele era alargado. Estamos juntos para morrermos e vivermos. Paulo é da galera, né? Estamos juntos. Quando você pensa no apóstolo Paulo se colocando em pé de igualdade com esses irmãos, não em julgo desigual, mas em julgo igual, como irmãos e como filhos do mesmo Deus. Ele diz mais, ele chega ao ponto de dizer que essa igreja, com todas as suas dificuldades, era motivo de orgulho para ele. Eu me glorio por vossa causa. E ele vai mostrar para a gente que a alegria com relação a esses irmãos era sem limites. Meus irmãos, é fácil falar de reconciliação, difícil é praticar, mas o apóstolo Paulo é o primeiro a praticar os atos de reconciliação. Você vai lendo a história de Coríntios, você sabe que esses irmãos não mereciam muitos amores e flores. Esses irmãos eram difíceis, mas Paulo não poupa esforços. E ele quer ser um homem que conquista pelo exemplo. Um homem que não é apenas um teórico vazio. Não, olhem para mim, olhem minha atitude. Eu quero entrar nessa jornada de reconciliação com vocês. Meus irmãos, Deus coloca mestres na nossa vida que é gente que vai ganhando a nossa confiança e deveriam ser dignos da nossa confiança. Gente que vai se esforçar o máximo para a igreja não brigar, para a igreja não se esfolar toda. Gente que vai se colocar como mediador. Você já assistiu uma luta de Vale Tudo? Eu não sei se você já assistiu, eu assistia muito quando era mais novo. Na luta de Vale Tudo é Vale Tudo, né, gente? É difícil. E você sabe que para terminar a luta de Vale Tudo, muitas vezes não vale somente o juiz dar um apito, ou falar, para gente, para. Não dá certo, o que o juiz tem que fazer? Ele tem que entrar no meio. E quando ele entra no meio, sobram uns pontapés e aí uns tapas na cabeça dele. Gente que quer reconciliação precisa muitas vezes entrar no meio da briga, como pais que apartam duas crianças e metem a mão, você para cá e você para cá. E era isso que o apóstolo Paulo está fazendo. Como quem cuida e quem se importa, ele se envolve na lama dessa igreja, meus irmãos. Se a igreja quer resolver problema, nós teremos que nos enfiar na lama uns dos outros, isso é verdade. Nunca me esqueço de uma vez que eu estava assistindo um programa de resgate em alto mar no Discovery Channel. Eu gostava de assistir essas coisas. E eu lembro que um desses resgatadores profissionais, ele estava falando, olha, quando você vai resgatar uma pessoa que está se afogando no meio de uma tempestade, no meio da noite, você chega lá com o helicóptero lá em cima, não adianta você ficar falando com ela lá em cima, nada para lá, nada para cá, ela está se afogando. Ela não tem condições de fazer isso. O que eles têm que fazer? Aí ele descreve lá, né? Eles descem com o helicóptero, por meio daquela corda, no meio da tempestade. O piloto do helicóptero tem que ser muito habilidoso e manter o helicóptero lá em cima para não cair todo mundo. E ele desce na corda e entra na água e pega a pessoa e puxa ela de volta. Dá trabalho pra caramba. Mas ele tem que se afogar junto com ela. Ele tem que entrar na água e trazer a pessoa de volta. Meus irmãos, aqui na igreja temos muitos que têm recebido a responsabilidade de cuidar de pessoas. Você talvez aqui na igreja seja um discipulador hoje, um líder de grupo familiar. Talvez você é responsável pelo trabalho ali com as crianças, ou você é da diretoria dos jovens. Talvez você seja alguém que tem a responsabilidade de semanalmente de encontrar com um grupinho de pessoas para cuidar delas. Me permita dizer para você, quem está na chuva é para se molhar. Quem está na chuva é para se molhar. Não existe cuidado teórico. Nós, e me permita essa palavra para mim e para nós presbíteros, para vocês também diáconos, nós só conseguiremos ganhar a confiança das nossas ovelhas se a gente entrar na lama com elas. Não tem como. O presbítero apóstolo Pedro, quando escreveu a sua epístola, lá no capítulo 5 da primeira epístola, ele disse que o pastor, para ganhar a confiança da ovelha, tem que cuidar dela como um pastor de verdade. Presbíteros que cuidam não porque são obrigados, mas porque desejam agradar a Deus. Homens que não ficam calculando o que vão ganhar com isso, mas que agem com espontaneidade. Homens que não são mandões de plantão,
ficam só impondo aos outros regrinhas para fazer, não, que apontam o caminho com gentileza, com amor, com firmeza. E, meus irmãos, se nós queremos cuidar bem das ovelhas, presbíteros, tem que estar junto para morrer e para viver. Não tem como. Nós temos experimentado disso bastante, mas é para o que der e vier. E a ovelha tem que aprender a ser grato por aqueles que Deus coloca na sua vida. Presbítero e pastor, de vez em quando, falam umas coisas que a gente não gosta, né? Dá vontade, assim, de ouvir aqui do lado e sair da igreja do outro, não é? Mas, queridos, esse não deve ser o mecanismo nosso. Porque Deus está conformando a cada um de nós nesse caminho estreitinho que o Senhor Jesus Cristo propõe para a gente. E nós devemos ver o trabalho dos nossos presbíteros, pastores e cuidadores com apreço, rogando ao Senhor por eles e agradecendo ao Senhor pela vida desses mestres, que nos falam pérolas de sabedoria tão importantes para nós não sucumbirmos nesse mundo. Meus irmãos, esses homens são mensageiros da consolação de Deus para cada um de nós. E presbíteros, não se esqueçam, nós somos presbíteros, mas também somos ovelhas. E estamos aprendendo do Senhor com os nossos irmãos. Mas veja que agora Paulo vai falar de um tipo diferente de consolo. O consolo que vem através da verdade franca. Agora, a partir do versículo 5 e diante, ele retoma um assunto que tinha ficado lá no capítulo 2, no versículo 13, quando ele fala dos problemas que ele passou na Macedônia. Quando Paulo e sua equipe chegaram na Macedônia, eles foram imediatamente assediados por vários conflitos. A cada passinho que eles davam, gente, era conflito de fora e temores por dentro, é o que ele diz. A gente pode aqui tentar lembrar de algumas coisas que aconteceram lá no livro de Atos, aqueles relatos, mas quantas disputas acaloradas com os incrédulos Paulo se envolveu nessa altura do campeonato. Muitos desses oponentes não eram só incrédulos, mas alguns eram cristãos também, que não concordavam, que não entendiam a estratégia de Paulo. E dentro dele, gente, a gente vê Paulo, tão guerreirão, tão forte pelo lado de fora, mas esse homem era ser humano de carne e osso, igual a mim e a você, e ele tinha medo também. Ele teve medo da perseguição, você pode ver lá em Atos 18, versículo 9. A perseguição era real, era complicada. E Paulo tinha um medo típico de pastor. Sabe qual que era o medo? É o medo das perdas espirituais, que poderiam acontecer se os irmãos não reagissem bem ao apostolado dele. Sim, a gente vai ver aqui que Tito chegou com uma série de boas notícias, com coisas muito boas que estavam acontecendo com a igreja de Corinto, mas Paulo temeu pela carta que ele escreveu a essa igreja. Talvez você não vai lembrar, mas vocês lembram que eu disse que tinha uma terceira carta aos Coríntios? Uma carta que não chegou para a gente na palavra de Deus, mas que fica bem claro que houve uma carta na qual Paulo foi bem duro. Se você achava que 1 Coríntios foi duro e 2 Coríntios foi duro, essa terceira aqui parecia ser o caos. Paulo foi bem duro. Ele teve que lidar frontalmente com alguns pecados específicos contra ele mesmo. E ele também teve que lidar, aparentemente, com os pecados de um homem em particular. Aparentemente, aquele homem lá de 1 Coríntios, capítulo 5. Aquele que se descobriu que estava deitado com a própria madrasta, lembra? E a igreja não fez nada a respeito daquela situação. Pois é, Paulo teve que lidar com aquela situação. Instruir sobre a excomunhão desse irmão, mas, eventualmente, também para que ele fosse restaurado, caso estivesse arrependido. Meus irmãos, Paulo foi duro. E é bem provável que ele achou que tinha passado da conta. Mas ele diz aqui para a gente, de forma bem clara, que ele não se arrepende, porque ele descobriu que, na verdade, a carta surtiu efeito. Como ele diz, que a igreja foi contristada para arrependimento. Foram contristadas segundo Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, meus irmãos. Por que será que as pessoas têm tanto medo de falar a verdade? Por que é tão difícil para a gente falar a verdade? Essa semana eu já tinha pregado sobre falar a verdade em amor, mas quando eu voltei nesse texto, como Paulo voltou, eu tenho que voltar, né? Eu fiquei pensando, por que é tão difícil para a gente? E eu fiz aqui uma listinha de coisas que são os meus pecados. Então, se o meu pecado ressonar com o seu pecado, a gente está todo mundo junto na meleca, e vamos junto. Mas todo mundo, honestamente, meus irmãos, todo mundo quer ser aceito, não é verdade?
Todo mundo quer ser amado. Todo mundo quer ser convidado para a festa. E detalhe, você quer ser convidado mesmo para aquela festa que você não quer ir. Não é verdade? Só para dizer que você foi convidado. Você pode falar assim, não, eu não posso ir, mas pelo menos eu fui convidado. Não é? Ao mesmo tempo, é difícil para a gente... E veja, meus irmãos, eu estou abrindo meu coração com vocês porque eu sou pastor da igreja. E, teoricamente, o pastor tem que ser uma pessoa capaz de falar a verdade. Mas é difícil para a gente falar alguma coisa que a gente sabe que vai entristecer o outro. Não é? Que vai magoar as pessoas. Nossos parentes, às vezes a gente tem que falar alguma coisa. Nossos amigos... a gente não quer perder a amizade. Eu lembro que, enquanto eu ainda estava morando nos Estados Unidos, eu tinha um amigo aqui no Brasil, que a gente tinha uma amizade muito boa, mas lá em 2012 eu fui forçado a falar algumas coisas para ele, porque eu tinha que falar, e não saiu muito bem. O resultado não foi muito bom, e acabamos realmente rompendo o relacionamento por alguns anos, até recentemente. Mas eu lembro que naquela época eu fiquei muito mal, meus irmãos. Eu não conseguia dormir direito, eu ficava chorando, por causa do meu amigo que eu estava perdendo. A gente não quer entristecer. A gente também não quer correr o risco de provocar as pessoas a ira, não é verdade? Talvez provocar alguém, porque você vai falar a verdade lá na sua repartição pública, ou lá naquele local que você sabe que as coisas estão acontecendo, mas alguém tem que falar a verdade, e acabar sobrando para você, não é verdade? Não poderia acontecer? Em outras palavras, ninguém quer correr o risco de ser João Batista, quando denunciou o pecado de Herodes, lembra que estava lá dormindo com a mulher do irmão, e aí João Batista foi lá e denunciou. O que aconteceu com ele? A cabeça dele foi parar numa bandeja. Você lembra disso? Porque Herodias, a mulher, queria esse capricho. Meus irmãos, e falando ainda um pouquinho de João Batista, talvez o erro nosso nessa interpretação de história de João Batista é de achar que ele não sabia o que ele estava fazendo. De que, ele mexeu com quem estava quieto e sobrou para ele. Não, meus irmãos, João Batista sabia exatamente o que podia acontecer com ele. Sabe por quê? Porque ele foi chamado para ser profeta do Senhor, para falar a verdade de Deus, independente do que ele pensava. Ou você achava que João Batista gostava de ficar lá no meio do deserto, virando para os fariseus, falando, raça de víboras, e protege de pedra, né? Falar a verdade não é fácil, mas nós não falamos a verdade porque nós gostamos, nós falamos a verdade porque Deus gosta da verdade. Esse é o caminho da igreja. Meus irmãos, se você é crente, você é o povo da verdade. Nós somos o povo da verdade. E você que fala em nome de Deus, e podemos qualificar essa palavra, se nós falamos a palavra de Deus e falamos profeticamente, nós estamos contristando pessoas não apenas para que elas fiquem contristadas, mas o contristamento para o arrependimento, para reconhecer pecados e mudar os seus caminhos. E aqui entra o nosso pecado, meus irmãos. Porque quando a gente não fala, quando nós queremos ser compreendidos, admirados, e quando a gente coloca isso no mais alto pedestal, nós acabamos revelando uma tremenda paixão, sabe pelo quê? Por nós mesmos. O nome disso é idolatria, e talvez mais especificamente, isso é egolatria, a idolatria do ego. Quando a nossa reputação, a maneira como nós somos percebidos está em jogo, é quando a gente passa a omitir, a ocultar, a contar mentirinha branca. Sabe, gente, que a gente fala, o pessoal fala, é só uma mentirinha branca. Gente, mentirinha branca é coisa de inferno do mesmo jeito. É complicado. E é o que acontece, nós nos acovardamos diante da responsabilidade de falar o que precisa ser dito no momento que precisa ser dito. Talvez alguém poderia levantar a seguinte objeção: pastor, mas eu particularmente eu não tenho, vou usar a linguagem dos jovens, tá bom? Eu não tenho moral para dizer nada, porque eu cometo os mesmos pecados que fulano de tal. Você já viu isso antes? Eu não tenho como dizer nada, eu sou tão pecador, quem sou eu para julgar? Gente, você sabe qual que é o nome disso? O nome disso é safadeza espiritual. Geralmente, essa pessoa que vai por essa linha é sempre a mesma pessoa que diz, não julgueis
para não ser julgados, não é? E acaba distorcendo o que a palavra de Deus quis dizer com esse texto. Meus irmãos, o ponto daquele ensino de Jesus, quando ele falou isso, é que nós não deveríamos querer tirar o cisco do olho da outra pessoa sem reconhecer a trave no nosso olho. E isso nos levaria a uma atitude de misericórdia com as pessoas. Mas, meus irmãos, não é para ficar com tronco no olho a vida toda, não. Ah, que legal o meu tronco, olha seu cisco, que legal. Não é assim não, meus irmãos. Não é dessa forma. Deus nos chama para crescermos espiritualmente. Isso não é licença para o pecado. Todos nós somos chamados para arrepender e mudar. A verdade de Deus vale para todo mundo, não é só para alguns, não. Não vale só para os mais pecadores da igreja, aquele grupinho ali especial que o conselho separou para resolver. Não é não, meus irmãos. A verdade está sobre todos. O próprio pastor que está aqui na frente, pregando para vocês esses temas, não prega só porque ele é muito bem sucedido em cada uma dessas áreas e está cumprindo tudo à risca. Pelo contrário, nós não somos chamados para pregar a nossa verdade, aquilo que funciona para a gente, mas pregamos a verdade divina, que está acima de todos, a qual todos devemos nos sujeitar. E sabe de uma coisa, um aprendizado que a gente precisa ter? Falar a verdade pode até doer na gente, mas é o caminho que liberta. Provérbios 27 tem um versículo assim, no versículo 5. Melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor, já ouviu isso antes? Quem fere por amor? Mostra lealdade, verdadeiro amor, bíblico. Mas o inimigo multiplica beijos. O inimigo gosta de beijar, o inimigo é beijoqueiro. As palavras dele são carinhosas ao ouvido. Ai, que gostosa essa falsidade, eu gosto tanto. Mas elas levam à morte. E elas não curam nada. Posso dizer uma coisa para você? Se você se cerca só de pessoas que falam só o que você quer ouvir, você está lascado. Porque você não cresce nada assim. Nós precisamos de gente que fala a verdade dolorosa, custe o que custar, mas é a verdade que liberta e cura, e que coloca a gente no rumo certo. E isso traz um benefício tremendo para a igreja, meus irmãos, quando nós aprendemos essa habilidade de falar a verdade em amor. Ouvi uma vez de um jovem militar que estava pegando um trem de Newark para Nova York. E esse jovem militar estava lá dentro do trem, do metrô ali, e estava que falava com outro ali do lado, mas só palavrão, só linguagem profana. A cada 3 palavras, 4 eram palavrões, xingamentos. E uma moça que estava sentada atrás dele, muito incomodada com aquilo e ouvindo aquela conversa durante todo o trajeto, ela fica incomodada a tal ponto, ela coloca a mão no ombro dele e diz assim: meu senhor, eu posso te perguntar uma coisa? Você sabe falar outras línguas? Aí ele diz assim: sim, claro, por quê? É porque da próxima vez que você for falar um palavrão, por favor, fale em outra língua, que eu cansei de ouvir você. E ele assustou um militar, mas ele ficou quietinho. E depois, quando ele saiu do metrô, o povo do metrô ao redor dela foi falar com ela: obrigado por você ter falado aquilo, ninguém aguentava mais. Alguém teve coragem de falar a verdade. Essa foi uma amiga minha lá do seminário que teve essa experiência. Meus irmãos, quando alguém tem coragem de falar o que precisa ser dito, o povo é beneficiado. Tem muita gente que não tem coragem, mas Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Meus irmãos, a verdade franca consola, amadurece, mas não é só ela. Em terceiro lugar, o consolo também vem através da tristeza eficaz. Veja que agora, a partir do versículo 10 em diante, Paulo vai sim admitir, a partir do versículo 9, ele admite que o efeito da carta dura, inicialmente, foi de deixar os coríntios tristes. Eles não ficaram felizes no início, eles ficaram tristes em seu coração. Mas Paulo, tão sábio, tão entendedor, ele viu nisso algo inusitadamente bom. Olha o que ele diz no versículo 10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz o quê? Arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar,
mas a tristeza do mundo produz morte. Interessante. Quer dizer, então, que existem dois tipos de tristeza. A gente achava que só tinha uma. Tem a tristeza ruim e tem a tristeza boa. E antes que você ache que eu estou falando uma coisa que eu não estou falando, tristeza boa não é aquela música sertaneja que você fica lá todo nostálgico, lambendo seus cotovelos, né? Não é dessa tristeza que a gente está falando. Tristeza boa é aquela que produz o que Deus quer que ela produza. Basicamente, Paulo está falando o seguinte: olha, vocês permitiram que a tristeza que foi gerada pela minha carta os levasse até Deus, não que os desviasse de Deus. E no final das contas, vocês saíram ganhando, e não perdendo. Meus irmãos, a tristeza que aproxima de Deus, ela é assim. No início, ela é um terremoto, uma explosão que te pega de repente. Vocês viram lá o brasileiro lá, que estava lá no vulcão na Itália, e o amigo dele morreu? É surpreendente, você não espera. E traz grande luto, traz grande tristeza, e naquele momento é até difícil de interpretar o que está acontecendo. Mas Deus usa essa tristeza para nos levar de volta para Ele mesmo, na dependência dEle, na salvação que Ele nos dá, e gera em nós um novo tipo de comportamento. Essa é aquela tristeza, para eu tentar dar um exemplo para você, que lá no futuro, quando você olha para trás, você não lamenta mais por ela. Você agradece por ela. Sabe, é difícil isso, né? Eu sei que eu estou falando uma coisa complicada, porque tem coisas que a gente passa na vida que se a gente tivesse uma máquina do tempo para voltar algumas horas para trás e reverter o que acabou de acontecer, seria ótimo. Na minha vida eu tenho várias situações assim. Mas tem coisa que lá na frente a gente olha para trás e fala assim: nossa, era isso que Deus estava fazendo? Era isso que Ele estava produzindo? Mas, meus irmãos, aqueles que permitem que a tristeza os desviem de Deus, é geralmente quem vive cheio de remorsos. É o tipo de tristeza que pode levar uma pessoa a um estado totalmente terminal. Eu lembro de uma vez, ainda no início do ministério, lidando com uma situação, que uma pessoa estava tão triste, que parecia que as palavras que eu tentava falar para ela batiam na orelha dela e caíam no chão. Tomada de tristeza. Ela só conseguia chorar. Ela falava tudo chorando. Meus irmãos, tem muita gente hoje, que amarga profundamente em suas almas, porque carregam a culpa de certos pecados não tratados, de certas decisões que foram tomadas e geraram consequências terríveis para si ou para as pessoas ao seu redor, mas elas simplesmente não sabem confessar essas coisas e lançar toda a sua tristeza aos pés de Jesus. Meus irmãos, é gente que diz que é crente, mas não consegue ativar o evangelho daquele que levou sobre si nossas culpas e enfermidades, e não conseguem simplesmente descansar na graça de Jesus. Tem dois personagens bíblicos que eu acho que são fundamentais para você entender isso. Um nome dele é Pedro e o outro é Judas. O que Pedro e Judas têm em comum? O que eles têm em comum? Os dois o quê? Negaram Jesus. Você lembra disso? Pedro teve um remorso inicial, mas depois esse remorso foi alcançado pelo Senhor Jesus Cristo, que o restaurou. Mas Judas teve a amargura e cometeu um ato de suicídio. Um se arrependeu e foi restaurado na sua fé e no seu serviço. O outro tirou a sua própria vida. Sabe, meus irmãos, se a gente quer resolver o problema de pessoas que estão pensando contra a sua própria vida, está na hora da gente tentar começar a descobrir as raízes de tristeza, as raízes de amargura. Não dá para ficar na superfície, tem que entrar na lama, tem que descobrir o problema. Meus irmãos, graças a Deus, a tristeza debaixo da soberania de Deus é uma ferramenta para transformar pessoas. Paulo está agora elogiando esses coríntios pela resposta correta que eles deram à repreensão. Veja, eu vou aqui parafrasear o que ele diz a partir do versículo 11. Mas ele basicamente diz, olha, não é impressionante esses caminhos maravilhosos que a tristeza nos dá ao nos aproximar de Deus? Vocês hoje estão mais vivos,
mais cuidadosos, mais sensíveis, mais reverentes, mais humanos, mais apaixonados, mais responsáveis. Por qualquer ângulo que eu olhe, o resultado foi a pureza do coração de vocês. Como? Pela tristeza. Pela tristeza. Meus irmãos, eu e você, temos que aprender não só a falar a verdade em amor, mas ouvir a verdade em amor. E eu sei que é difícil, porque é difícil aceitar críticas, é difícil a correção ou a repreensão quando o seu pai vem e fala aquilo que é o oposto daquilo que você gostaria de fazer, ou quando o seu cônjuge, ou seu noivo, ou seu namorado tem uma ideia completamente diferente a seu respeito da própria ideia que você faz. Correção é muito complicado. É muito mais natural para a gente ser defensivo e depois contra-atacar. Não é quem é especialista em contra-ataque aí? Você é especialista em contra-ataque? Então vai lá ensinar para o Tite que a seleção brasileira está precisando. Gente, tem muita gente, eu vejo esse discurso hoje cristalino. Tem muita gente que é a favor da sinceridade. Você já viu isso? É o hashtag sincerão. Eu sou sincerão, eu falo mesmo. Mas vai falar alguma coisa por sincerão. Você já viu? Sincerão fica irritadinho. Sincerão faz mimimi. Sincerão adora falar as coisas que os outros precisam ouvir. Mas é pouquíssimo rápido para ouvir e ser tardio para se irar. Meus irmãos, cuidado com o sincerão de plantão no seu coração. O sincerão que se acha no direito de falar tudo que todo mundo tem que fazer, mas na hora que a gente fala o caminho para ele se fecha. E tem muitas vezes que a gente ouve até a crítica, mas a gente responde ela com uma certa autopiedade. A gente fala que a gente não merece isso. E redireciona para raiva, para ressentimento. Mas um cristão maduro, e você é chamado para a maturidade, precisa aceitar as críticas com graça. Você é gracioso para ouvir a crítica? Tem que ter finesse. Tem que se humilhar debaixo da potente mão de Deus para ouvir um tapa e não revidar na mesma moeda. Mas esse é o caminho. Meus irmãos, eu lembro uma vez, eu vou denunciar meu presbítero Cláudio. O presbítero Cláudio disse para mim que uma vez que ele achava que uma das maiores virtudes de um presbítero não era somente o conhecimento teológico, não era, claro, essas coisas a gente assume, mas era a humildade de ouvir e reconsiderar seus caminhos. Eu estou com 5 anos de pastorado agora e eu estou aprendendo isso, meus irmãos. Porque esse presbítero Cláudio também é meu mentor, meu padrinho, me pegou no colo, então a coisa fica feia. De vez em quando, meus irmãos, Deus coloca gente que é mais sincerão que a gente para falar as coisas. Coisas que nós precisamos ouvir. E se você quer crescer, ouça as coisas que geram tristeza, mas posteriormente produzirão alegria. E em último lugar, um dos maravilhosos mensageiros do consolo são justamente os efeitos da alegria e da esperança. Veja comigo o versículo 13, a segunda parte dele. E acima dessa nossa consolação, muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito, cujo espírito foi recriado por todos vós. Porque se em alguma coisa me gloriei de vós para com ele, não fiquei envergonhado. Pelo contrário, como em tudo vos falamos com verdade, também a nossa exaltação na presença de Tito se verificou ser verdadeira. E o seu entranhável afeto cresce mais e mais para convosco, lembrando-se da obediência de todos vós, de como o recebestes com temor e tremor. Meus irmãos, Tito era um mensageiro muito especial para Paulo. Paulo tinha alguns dos seus favoritos ali por perto, e Tito era um deles, um homem de Deus. Um homem que foi de tremendo consolo na vida de Paulo várias vezes. Tito foi bem sincero com Paulo. Falou coisas que ele precisava ouvir, mas também Tito era o carregador de notícias. O coplantador de igreja que trazia notícia de lá para cá. E Tito passou uma temporada com a igreja de Corinto. Ele viu muito do que estava acontecendo. E, meus irmãos, quando Tito volta agora com as notícias, elas alegram tanto o coração de Paulo, porque os frutos de Deus, aqueles que ele talvez nem tinha tanta certeza que iam acontecer, mas estão acontecendo na igreja. A igreja ainda ama o apóstolo Paulo, a igreja ainda se alegra com o apóstolo Paulo, ainda respeita o apóstolo Paulo, ainda o tem como irmão. Mas, meus irmãos, sabe um detalhezinho aqui desse texto?
Paulo não está alegre somente com a mensagem de Tito. Ele está alegre com o que está acontecendo com Tito. Tito está alegre. Tito está feliz. Tito está contente porque ele mesmo viu com seus próprios olhos a obra do Senhor, e Paulo está alegre pelo seu irmão. A alegria do seu irmão contagia o apóstolo Paulo, e isso encoraja a sua fé, porque Tito se alegra com as coisas certas. Meus irmãos, a gente fala muito sobre chorar com os que choram. Você se alegra com os que se alegram? Posso contar uma experiência de pai nesses últimos 2 anos? Minha filha faz aniversário daqui a 3 dias, 2 anos. Se tem uma coisa que me pilha de alegria, é ver a minha filha descobrindo alguma coisa nova. Eu lembro, meus irmãos, o primeiro dia que a Melissa aprendeu a falar a palavra luz, e tudo para ela era luz. Ela, papai, luz, luz. Ela acordava de manhã e o sol estava lá falando, luz, papai, luz. Aí apagava a luz e ela fazia, oh. Aí ligava a luz e ela falava, luz. E meus irmãos, a quantidade de vezes que eu chorei discretamente, porque eu sou macho, no cantinho. Sim, é a luz, né, filha? É ótimo, que luz maravilhosa. Mas não é só a luz, a primeira vez, meus irmãos, que ela comeu iogurte. A alegria do iogurte no paladar, meus irmãos. Da Melissa, e ela não conseguia falar iogurte, mas ela falava iogurte. E ficava brava quando a gente não dava o iogurte para ela. Aí a gente pegava lá mais um copinho de iogurte da Débora e dava para ela. Aí ela, iogurte. Era o jeito dela falar, gostei. Ela falava iogurte para pedir e iogurte para gostei. E depois, quando a Débora deu para ela um boneco que foi da Débora, o Tiago, ela tinha um boneco chamado Tiago, e ela deu para a Melissa, e a Melissa ainda estava aprendendo os nomes das coisas, mas foi uma das primeiras palavras que a Melissa falou, foi a palavra Iago. Cada uma dessas vezes chorei, porque a alegria da minha filha se tornou a minha alegria. Meus irmãos, eu não sei se nós temos nos alegrado tanto assim com o que Deus tem feito na sua igreja. A gente conta muito problema uns para os outros, a gente está sempre, as coisas estão meio complicadas. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês, você tem partilhado da sua alegria com seus irmãos para que eles se alegrem com você? Você tem observado o que Deus tem feito na sua igreja, fora da redenção? O que Deus tem feito na igreja do lado? E o que Deus tem feito nesse, como eu ouvi do reverendo Augusto Nicodemos recentemente, esse avivamento calvinista. Ele estava contando para mim que toda igreja que ele vai agora, seja Assembleia de Deus, seja metodista, todo mundo quer dizer para ele como está descobrindo o calvinismo. E ele fala que é muito engraçado, ele falou assim, eles ficam ali tentando me ensinar alguma coisa. Pastor, eu li o livro de tal pessoa e aquele livro mudou a minha vida, mudou meu casamento. Mas ele falou que cada vez que ele ouve, ele se alegra. Porque no meio de tudo isso, o Espírito Santo está agindo nas alegrias individuais que se tornam nossas alegrias. E quando eu vejo a obra de Deus na vida de uma outra pessoa, seja restauração, reconciliação, perdão, amor, alegria, paz, sabe o que eu quero? Eu quero isso na minha vida também. Meus irmãos, isso respinga uns nos outros. Eu nunca imaginei que fosse estudar esse capítulo e chegar à conclusão de que nesse ponto 4, Paulo está se alegrando por causa de Tito. De Tito. Ele precisava ver a alegria daquele irmão. E, meus irmãos, esse é o convite do Senhor para nós nessa noite. Você quer ser consolado por Deus? E é bem provável que eu e você estejamos passando nesse momento por coisas que carecem de tremenda consolação, de amadurecimento. Está na hora de você parar de fazer, sabe o quê? Parar de olhar para os problemas. E olhar, sabe por quê? Para a luz. Olha para o sol da justiça resplandecendo em seu pleno fulgor. Você acha que a sua vida é o centro do universo? Olha para o que Jesus está fazendo na história, meus irmãos. A história de Jesus no mundo não para e só caminha para frente. E quanto mais esse inverno desse tempo presente vai passando, mais se aproxima o sol da justiça. Eu adoro a
aplicabilidade de Apocalipse quando fala desse evento do retorno de Jesus, observado por todas as pessoas, que para muitos vai ser motivo de tristeza e ranger de dentes, mas para nós que conhecemos o Senhor da glória, será motivo de alegria por toda a eternidade. Quando eu e você olhamos para Jesus, o Rei em glória, e vemos o que Jesus está fazendo hoje, a despeito das circunstâncias, nós somos consolados. E cumprimos aquilo que Paulo fala lá no capítulo 1, versículo 3 e 4, quando ele diz: bendito seja o Deus e Pai, o Deus de misericórdias e o Deus de toda consolação. É Ele quem nos consola em nossas tribulações, para que possamos consolar a outros com a mesma consolação que temos recebido da parte de Deus. Esse é o caminho bíblico. Sabe quem é o mensageiro da consolação que Deus está chamando esta noite? É tu, urubu. É contigo que a palavra está falando, é comigo. Somos nós. Consolemos uns aos outros com todos esses recursos da graça de Deus, para que Cristo seja formado em nós. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, nós te louvamos pela doce consolação. Senhor, nós somos como criancinhas no colo do Pai, descobrindo a luz e nos alegrando com as tuas provisões sobre nós. E não há uma única dúvida de que o Senhor se alegra e abre sobre nós o seu sorriso a cada momento que descobrimos a tua graça. A própria palavra de Deus diz que o Senhor dá uma festa no céu com seus anjos todas as vezes que um pecador que estava perdido é encontrado. Senhor, e nós aqui nesta noite estamos sendo encontrados pela tua palavra. A palavra que nos consola. A palavra que nos diz que Deus instituiu na nossa vida cuidadores. A palavra que nos fala a verdade franca e aberta em amor. A palavra que de vez em quando até gera uma tristeza, mas que é uma boa tristeza. E, Senhor, a palavra que gera alegria em todo mundo, alegria contagiante para a vida eterna. Senhor, nós te louvamos e rogamos, Senhor, que o Senhor abra ainda mais os nossos olhos para enxergar a tua ação. E enxergarmos a consolação plena de Deus que nos amadurece, nos forma e nos dá esperança para a vida eterna. É esta que queremos compartilhar uns com os outros. É nesta alegria, Senhor, que queremos repousar. Substitui as nossas lágrimas de tristeza por lágrimas de alegria. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos ficar de pé novamente e vamos cantar ao Senhor este cântico, que não existe nada melhor